Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como estão meus irmãos, minhas irmãs? Creio que vocês estejam bem. Deus tem cuidado de nós e das nossas famílias, não é verdade? E o cuidado de Deus, ele é especial e Deus cuida de cada coisa e de cada um de nós nos mínimos detalhes. E aí eu queria te fazer uma pergunta logo de cara. Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e até mesmo pelo que Ele ainda vai fazer por você no dia de hoje, pela sua família no dia de hoje? Se você ainda não o fez, agradeça a Ele, agradeça a Deus por todas as coisas. Bom, nós continuamos, né? Continuamos longe, fisicamente só, mas continuamos unidos em oração e também na nossa comunhão. Todas as semanas temos tido aí os parabéns aos irmãos, né, que têm feito aniversário nesse período. Temos tido agora também, acredito que você já esteja acompanhando aí, cada dia da semana, um irmão trazendo para nós a leitura diária, né? A leitura do texto da leitura diária de cada dia aí da semana, do que nos sugere a lição. E tem sido uma experiência realmente muito boa, não é? E se você ainda não fez essa postagem, né? Se você ainda não colocou o texto, né? E se você ainda não gravou talvez um áudio, ou se você não participou, fique tranquilo. Em breve você receberá um convite para poder também fazê-lo, né? Para que todos nós possamos então participar. Bom, mas nós vamos e já continuamos, né? Nos cuidando, e em breve, eu creio que em breve nós estaremos juntos para celebrarmos ao Senhor e estudarmos juntos, e presencialmente, é claro, a sua palavra, né? Vamos poder estudar a sua palavra. E agora nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua direção para aprendermos um pouco mais através da sua palavra, né? Através desse texto, dessa carta que tem já falado tanto aos nossos corações. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de lutas, de angústias, de problemas, de situações das mais diversas. O Senhor tem estado conosco. Mas o Senhor também tem estado conosco nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de prazer, nos nossos momentos com os nossos familiares. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem preservado a nossa vida. Nós queremos tão somente, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo quanto o Senhor faz e tem feito, e nós cremos que ainda há de fazer nas nossas vidas. E agora, ó Deus, queremos te pedir a tua direção, para que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos, ó Deus, através desse texto, escrito há tanto tempo, mas tão atual, possamos, ó Deus, estar ouvindo a tua voz, a falar aos nossos corações e a causar, ó Deus, transformação no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus continua conosco, continua nos abençoando. Toma cada um irmão, a cada uma irmã, aluno, aluna, ó Deus, desta classe que vai estar ouvindo, ó Deus, esta lição, e outros irmãos também, ó Deus, que são alcançados, ó Deus, através da internet, ó Deus, através da tecnologia, ó Deus, e recebem, ó Deus, esta lição.
que possam, ó Deus, também ser abençoados por Ti. Continua conosco, dá-nos a Tua graça, porque ela nos basta. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, agora sim nós vamos, então, à nossa lição de hoje, não é? Vamos à nossa lição de hoje. Lição nossa, que já é a lição de número 13. Passa rápido, né? Já estamos na lição de número 13. E pensarmos de que começamos a estudar a carta de Tiago, depois já desse isolamento, esse isolamento social. E aí agora a gente já está na lição de número 13. Passa muito rápido. E o nosso texto de hoje é Tiago, capítulo de número 4, dos versos 13 ao verso 17. Tiago, de 4, de 13 a 17. Hoje eu vou estar usando a versão NAA, e aí não sei qual é a versão que você usa, mas fique à vontade para usar a sua versão também aí da Bíblia, né? Eu creio que você já pegou a sua Bíblia, a gente faz sempre isso, né? Então, acredito que antes mesmo de ligar aí o seu aparelho, você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta, não sei, um papelzinho, às vezes para fazer algum tipo de anotação, para poder colocar alguma coisa. Então, se você já fez isso tudo, nós então vamos poder começar a ler o texto e a falarmos a respeito daquilo que Deus tem falado aos nossos corações através desse texto também de Tiago, texto rico, abençoado. O título da nossa lição de número 13, é O Perigo da Autoconfiança. Perigo da autoconfiança. E, para começar, a gente vai se atualizar um pouquinho, né? Esse Tiago que escreve essa carta é Tiago, meio-irmão de Jesus, e que não se converteu quando tinha um convívio direto com Jesus ainda lá, né, na sua infância, na sua adolescência e até mesmo na sua juventude, mas depois ele vai se converter e vai se tornar um líder, né, com bastante influência na igreja cristã. E Tiago vai escrever exatamente para pessoas, né, para cristãos, judeus, né, convertidos ao cristianismo. Tiago vai escrever, então, a esses judeus. Então, a gente sabe de que Tiago está escrevendo a irmãos, não é isso? Ele está escrevendo a pessoas convertidas, ele está escrevendo, então, aos crentes, ele está escrevendo para mim e está escrevendo para você também. E a gente já estudou alguns temas aqui com o Tiago, temas tais como provação e tentação. A gente já estudou sobre como obter sabedoria ou a verdadeira sabedoria, cuidados com a língua, maledicência, prazeres e outros temas também. E hoje, Tiago vai abordar com a gente mais um tema esse, aliás, tratado de alguma forma também na Bíblia por outros autores, né? A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela se completa, ela não deixa dúvida, ela não deixa aquele sentimento de que o que será realmente que quis dizer esse texto. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, assim como o nosso Deus, é perfeito. E então, hoje, nós vamos estudar, né, esse texto rico e maravilhoso de Tiago. Embora seja um texto já escrito há bastante tempo, Deus ainda continua falando, né, comigo e com você. Ele continua falando nos nossos dias também sobre esses temas tão
atuais, né, para nós, tão atuais. Mas vamos lá, vamos ao nosso texto então. Vamos ao texto de Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Vamos ver o que Tiago vai nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor: Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É um texto rico, um texto de apenas 5 versículos, mas que fala muito, né? Tiago vai nos trazer um tema muito desafiador até para nós. Mas vamos lá, vamos começar aí então a pensar um pouquinho a respeito desse texto. No verso 13, Tiago deixa claro para nós, né? Dá para a gente entender que ele já ouviu essa frase uma ou mais vezes, de alguém que frequenta a igreja, né? De um crente. Provavelmente passando ali pelos corredores da igreja, provavelmente quando parou para conversar com alguém, ou talvez até alguém chegou para ele mesmo, para o próprio Tiago, e tenha dito exatamente isto: olha, hoje ou amanhã eu irei para tal cidade, aquela cidade, sabe? Porque, vamos pegar aqui um exemplo, vamos trazer para o nosso dia, né? Olha, hoje ou amanhã eu vou vamos pegar aqui, para São Paulo. Eu vou para São Paulo e lá em São Paulo eu vou ficar um ano. E esse um ano que eu vou ficar lá em São Paulo, eu vou fazer um trabalho lá, vou fazer um negócio lá que, eu vou te falar, hein? Eu vou voltar montado na grana, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou lucrar bastante. Eu creio que Tiago já tivesse, então, ouvido isso de alguma forma. Mas aí você talvez esteja se perguntando, assim como eu também me pergunto às vezes, e me perguntei quando comecei a ler o texto, existe algum pecado nessa frase? Tem algum pecado em a pessoa dizer que vai fazer alguma coisa e tal, enfim? Não, não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado nisso, nessa frase. Olha, hoje, amanhã eu vou para tal lugar e lá vou passar um determinado tempo e vou fazer um negócio, enfim, vou ganhar um dinheiro. Não, não tem pecado. Mas aí, qual é o problema então dessa fala, né? Dessas pessoas, desses, não sei, comerciantes, mercadores, vamos dizer aí, os empresários dessa época. Qual é o grande problema nisso? E qual é o grande problema também em nós, nos nossos dias, fazermos a mesma coisa, né? De usarmos talvez essa frase aí, de falarmos estas coisas. O problema aqui nesse caso é que existe um ateísmo prático. Um ateísmo prático, ou seja, essas pessoas elas não são ateus na prática, né? Na prática, elas são crentes, né? Mas vamos entender direitinho aqui. Elas dizem, ou melhor, elas dizem que não são ateus, mas na verdade elas praticam
o ateísmo, elas praticam o ateísmo. Por isso, eles podem ser considerados, ou nós podemos ser considerados, quando fazemos isso, ateus práticos. Porque, vamos ver, eu digo assim, ó, eu creio em Deus, eu confio em Deus, na teoria, tá? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, também na teoria. O problema, nesse caso aqui, é que, embora eu diga que eu creio em Deus, que eu confio em Deus e que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia foi inspiração de Deus a alguns homens para poder escrevê-la, eu costumo dizer muito de que, olha, as coisas dependem de Deus, mas eu também faço a minha parte. E aí, quando eu coloco esse negócio de que eu faço a minha parte, eu estou quase que dizendo assim, eu faço a minha parte, Deus faz a dele segundo aquilo que eu estou pensando. Né? O problema realmente está no foco, no eu. Não é? A gente usa muito isso. E aí eu queria pedir a você de novo para você dar uma olhada lá no texto, e agora a gente vai vamos colocar essa frase, né, do verso de número 13 no singular. Não vamos mais usar o plural, vamos usar o singular. E aí está lá então dizendo o seguinte: hoje ou amanhã eu irei a determinada cidade. Lá eu ficarei por 1 ano. Vou negociar. Quem vai negociar? Eu. Terei lucro. Quem? Eu. Ou seja, você viu a palavra Deus aí em algum momento? Não, né? Aí o foco sou eu e não Deus. Deus sequer aparece aí, Deus sequer tem qualquer lugar aí. E aí, nesse caso, eu determinei, por exemplo, o tempo de deslocamento, ou seja, eu disse quando é que alguma coisa vai acontecer, hoje ou amanhã. Ou seja, se não der tempo hoje, amanhã. O local eu também determino. Eu vou ou vamos a determinada cidade. Ou seja, eu estou dizendo qual é o local, né? No nosso exemplo lá, eu disse que é São Paulo. Eu não disse que vai ser na Bahia, eu não disse que vai ser talvez, mas eu disse assim, é São Paulo. E as pessoas, nesse caso aqui, estão dizendo assim, vou a determinada cidade, né? E lembra, olha como é que a Bíblia ela é tão maravilhosa. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Quando Deus disse a Jonas assim, Jonas, sai daí, você vai lá para Nínive, que é uma cidade que precisa que você vá lá para poder fazer essa obra. E aí Jonas faz o quê? Não, eu vou para Tarsis. Eu vou para outro lugar, porque quem determina aqui, ó, sou eu. Eu é quem digo para onde vou. E eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, né? O eu acima de todas as coisas. E aí, além disso, o texto aqui de Tiago vai dizer também, a pessoa vai estar determinando o futuro, ou seja, lá eu vou ficar 1 ano. É 1 ano. Se eu mudar de ideia, eu posso diminuir ou eu posso aumentar, mas o meu projeto aqui, a princípio, é de 1 ano. E o que eu vou fazer também sou eu quem determino. Lá eu vou para negociar. Lá eu vou para fazer alguma coisa, para montar um projeto, para criar um negócio, para abrir uma empresa, para trabalhar de tal forma. E o resultado, eu vou ganhar dinheiro, eu vou lucrar. O lucro meu lá é certo. Ó, eu vou lá para lucrar, eu não vou lá para ter prejuízo, lá eu não vou para fazer doação, lá eu já sei o que eu vou fazer e o que vai me trazer de resultado isso.
Ou seja, eu sou quem estou dizendo. E aí eu vou perguntar para você a mesma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Quem sou eu e quem é você para podermos determinar alguma coisa? Que poder nós temos para isso? Não é? Infelizmente, a gente vive um momento em que a gente tem ouvido muito falar, né, justamente essa frase. Olha, você pode e deve determinar. Eu determino que isso, eu determino que aquilo, eu determino que aquilo outro. E aí a gente vai usando esses jargões, né? E colocando isso como se isso fosse um desafio de fé, né? Bom, se tal coisa acontecer comigo é porque eu tenho muita fé. E aí eu posso determinar, porque eu sou crente, né? Eu sirvo ao Deus, Criador de todas as coisas, ao Senhor de todas as coisas, e aí, se eu sou servo dele, então eu posso determinar as coisas. Mas é interessante que Tiago vai meio que jogar um balde de água fria, talvez aí agora, no verso de número 14. Ele talvez vai jogar um balde de água fria em cima dessas pessoas, justamente para ver se elas despertam, para ver se elas acordam, para ver se nós, né? Vamos usar o nós agora, né? Vamos trazer para a gente também, né? Para ver se a gente se desperta aí para poder pensar a respeito dessas coisas, né? De tirarmos o foco do eu, né? Para entendermos de que nós não somos e que nem podemos determinar coisa alguma. Vamos lá? Vamos ver então o que diz no verso de número 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É mentira isso? Claro que não. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Para falar a verdade, nós não sabemos nem o que vai acontecer ainda hoje. Ainda hoje. Se for de manhã aí agora, né, para você, você está ouvindo a aula agora de manhã ou está ouvindo agora à tarde, tem algumas horas ainda, né? E aí a gente não tem como dizer o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. E Tiago ainda vai dizer assim: o que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? E Tiago, olha, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Ele mesmo traz uma resposta, e nessa resposta, Tiago vai fazer uma comparação assim incrível, uma comparação maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte: vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês não passam de neblina que aparece e logo se dissipa por um instante. Quer ver? Pensa numa coisa. Vamos pegar um exemplo aqui. Você acorda e você tem um compromisso, não é? E aí você vai sair de casa bem cedo, né? Assim que o sol nasceu e tal. E aí você abre a porta da sua casa para você poder sair e você não enxerga talvez aí 20 centímetros à sua frente por conta de uma neblina que está tomando todo o lugar. Você só vê aquele, como se fosse uma nuvem branca, né? Como se você estivesse dentro de uma grande nuvem. Você não consegue ver sequer, talvez, aonde está o seu portão. Você tem noção de onde ele fica, mas vê-lo você não está vendo se ele está aberto, se ele está fechado, né? Se de repente mudou de cor, você não consegue ver aquilo. Mas imagina que você então abriu a sua porta, viu a neblina e aí você parou e pensou assim: bom, eu esqueci de alguma coisa. Peraí, eu vou lá pegar o meu casaco, vou pegar um guarda-chuva, não sei, acho que o celular que eu esqueci, ou algum documento, alguma coisa. E aí você, né, volta e vai buscar essa coisa que você
esqueceu lá dentro da sua casa. E você não demora tempo nenhum, você entrou, pegou a coisa que você estava precisando, né, que você esqueceu, e quando você volta, você chega lá na porta de novo, cadê a neblina? Cadê a neblina? Sumiu, desapareceu sim. E você olha para o alto, você olha para um lado, você olha para o outro e procura a neblina. Às vezes você sai no portão para ver se consegue enxergar ainda, você não vê mais nada, está tudo normal, a sua visão já está conseguindo enxergar tudo novamente. E Tiago, então, vai fazer essa comparação, não é? Ele vai fazer essa comparação, ele vai nos falar a respeito justamente disto, né? De que nós somos como a neblina, justamente, como a neblina. Hoje estamos aqui, mas amanhã poderemos não estar. Às vezes não acontece com a gente de que a gente recebe às vezes uma notícia, né? E o fulano de tal, sabe, fulano, faleceu. E aí você às vezes toma, né, um susto, né? Se espanta. Não, mas como? Ainda ontem nós almoçamos juntos? Ou eu estava com ele há tantas horas atrás? A gente tinha combinado de hoje à tarde irmos a tal lugar. E a notícia nos pega de surpresa porque nós não fomos preparados para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos à conclusão justamente de que o que Tiago está dizendo é uma grande verdade. Nós não somos nada, nós somos como a neblina. Hoje estamos e amanhã poderemos não estar. E por isso não podemos determinar nada, por isso não podemos prever nada. Nós não somos dono do tempo. Nós não somos dono do tempo. E isso é uma coisa assim realmente muito forte, né, para nós. E muitos até nem aceitam muito isso, né? Porque na verdade a gente acha que a gente é superior em alguma coisa e que a gente talvez até como cristãos, né, que nós temos domínio sobre alguma coisa ou que podemos determinar alguma coisa quando na verdade não podemos fazê-lo. Mas aí eu queria, antes de seguir no texto de Tiago, antes de irmos para o versículo de número 15, eu queria pedir a você para que a gente pudesse fazer uma experiência aí agora, tá bom? Vou te convidar para a gente fazer uma experiência. Mas antes de fazermos essa experiência, eu queria convidar você a abrir lá a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 3, do verso 3 ao verso de número 8. João 3, de 3 a 8. E aí vamos ver o que nos fala esse texto. Esse texto aqui vai falar para nós sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Vamos lá, versículo de número 3, começando, capítulo 3 de João. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Agora presta bastante atenção, querido, verso de número 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aí eu queria então, agora sim, depois da gente ler esse texto, queria convidar você a
para que nós pudéssemos fazer, então, uma experiência. Obviamente que se você estiver fazendo alguma coisa, eu vou pedir a você, por favor, para que você pare de fazer o que você está fazendo por um instante e que você possa fechar os seus olhos. Mas é fechar de verdade, tá? Fecha aí, vamos lá, fecha os olhos. Isso. Estou esperando um pouquinho porque tem gente ainda de olho aberto, né? Estou esperando. Ok, podemos continuar? Então vamos lá. Isso, com os olhos fechados. Você, minha irmã aí que estiver com o cabelo preso, puder, solta o cabelo, por favor. Isso. Depois você prende de novo, tá bom? Vamos lá. Ok. De olhos fechados, tá? Por favor, não abra os olhos. E aí agora eu quero que você imagine que você está em um cais, um porto, né? um pier, aqueles lugares onde as embarcações encostam, ancoram. Isso. E aí na sua frente aí tem um barco. Tá vendo esse barco aí na sua frente? Isso. Só tem esse, tá? Não tem outros não. Para você não dizer aquele. Não, é esse aí que está na sua frente. Isso. Com cuidado, entra nele, por favor, de olhos fechados. Aqui, né? De olhos fechados, que é pra gente poder, a gente tá imaginando, né? E aí, de olhos fechados, isso, entra no barco. E aí eu queria que você olhasse lá do outro lado do mar, né? Do outro lado das águas. Tá vendo lá na frente alguma coisa? Isso. Lá naquele outro lado, estão os seus sonhos, as suas realizações, elas estão lá desse outro lado, ok? Muito bem. Óbvio que você quer alcançar os seus sonhos, né? Claro que você quer alcançar os seus objetivos, aquilo que você imaginou, aquilo que você sonhou. Não sei, às vezes sei lá, não vou nem dar exemplo aqui porque a gente pode, de repente, incorrer em algum tipo de erro. Mas, sabe aquele sonho bacana que você tem? Isso, esse sonho aí, exatamente. Ele está lá do outro lado. Você, óbvio, quer alcançá-lo. E para isso você vai se esforçar de alguma forma, né? Você vai fazer alguma coisa para você chegar lá. Então, para a gente chegar lá, obviamente, você já deve ter visto aí que tem 2 remos aí. Por favor, pegue os remos. Ih, professor, mas eu não sei remar. Agora você já sabe. Eu sei que você já sabe, tá ok? Então pega aí, isso. Pega o remo, vamos lá? Vamos começar a remar. Isso. Bacana. Conseguimos sair do porto. Isso. Estamos nos afastando um pouquinho. Vamos lá. Isso, continue remando. Isso, continua, vamos lá. Ok. Isso. Tá complicado, né? Para poder conseguir chegar lá, né? Tá distante, né? O sonho. Muito bem. Agora eu quero fazer uma outra coisa. Pega os remos e joga no mar. Joga os remos no mar. Isso. Cuidado, tá? Por favor, cuidado. Mas joga os remos. Jogou? Ok, jogou os remos no mar. Agora que você jogou os remos no mar, eu quero te pedir... Tá vendo aí que tem uma vela no barco? Isso, essa vela aí mesmo. Isso, pega essa vela, estende essa vela aí. Professor, não sei estender a vela aqui no barco. Você também... Lembra o cursinho que você fez? Pronto, usa ele agora. Isso, estende a vela. Senta novamente. E agora eu quero que você, ainda com os olhos fechados, deixe o barco seguir levado pelo vento. Isso, deixe o barco seguir levado pelo vento. Isso, vamos seguindo. Nós não vamos chegar lá hoje não, tá? Vamos chegar lá hoje não. Mas eu quero que você agora pense um pouquinho, enquanto você sente esse vento, essa brisa tão gostosa. Eu vou até parar de falar para você poder ouvir
barulho do vento. Ouve aí. Pronto, muito bem, gostoso, né? E viu por que eu pedi para você soltar o cabelo? Sentiu o ventinho aí nos seus cabelos balançando? Então, quando a gente lê lá em Romanos 8, que fala que aqueles que são nascidos do Espírito, não é? Eles são assim levados pelo vento do Espírito Santo. É Deus quem os conduz. E como cristãos, como crentes em Jesus, é assim que deve ser o nosso proceder, é assim que deve ser a nossa vida, não é? Quando nós estávamos lá no barco remando, né? Remando, o que é que acontece? Estávamos tentando fazer a nossa vontade, tentando alcançar a realização dos nossos sonhos, dos nossos planejamentos, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria força, sem nem mesmo perguntar a Deus se era aquilo que era também o sonho dele, se era também aquilo a vontade dele. Mas quando a gente coloca, então, a vela para o alto e deixa o vento soprar, passamos então a ser conduzidos pelo vento do Espírito de Deus, que vai nos levar ou não a alcançar aquilo que a gente imaginou. Porque às vezes não é aquilo que a gente imaginou que a gente vai alcançar lá do outro lado. E provavelmente, quando a gente terminar aqui a nossa lição, você vai chegar lá do outro lado já com o seu barco e você vai então entender o porquê da gente ter feito essa experiência, essa viagem. Mas vamos lá, vamos voltar então ao nosso texto de Tiago, no capítulo de número 3, no verso de número 15. Tiago, vamos lá, vamos voltar a Tiago. Tiago, então, vai nos dizer o seguinte: em vez disto, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, ao invés de eu dizer que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou para tal lugar, que eu vou ficar tanto tempo, eu vou dizer o seguinte, mas não é dizer da boca para fora. Porque, vamos ser sinceros, gente, ultimamente a gente tem visto tanta frase de crente, umas frases, vamos ser sinceros, né, até chatas, né? Alguém fala alguma coisa e aquilo não é agradável, está repreendido. Eu não aceito, eu não recebo, não sei o que. A gente começa a estar falando umas frases sem entender o real sentido daquela frase, não é? E às vezes até então dizemos assim, não, se Deus quiser. Mas na verdade eu estou falando se Deus quiser, mas eu não estou dando para ele o controle, não. Eu continuo remando. O remo ainda está na minha mão, não joguei fora, não. A vela está até estendida. O vento está soprando, mas eu estou remando o contrário, porque eu estou dizendo se Deus quiser, mas na verdade se Deus quiser, tomara que a vontade dele seja igual à minha. Na oração do Pai Nosso, a gente tem uma parte lá que diz assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Assim na terra como no céu. Ou seja, aqui para mim. Na terra é aqui para mim. Mas a gente às vezes usa essa frase, se Deus quiser, como se fosse um jargão. Então, nós não podemos fazer dessa forma, mas devemos fazer de maneira sincera, com o nosso coração aberto. Se Deus quiser, não só viveremos, se for essa a vontade dele, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, o que Deus determinar, o que for a vontade dele. Tiago não está dizendo que nós não devemos
programar alguma coisa, que nós não devemos planejar alguma coisa, nós não devemos ter sonhos, mas que isso seja segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a permissão de Deus. Devemos colocar nas mãos de Deus a realização dos nossos sonhos, a realização das nossas vontades, os nossos desejos. Mas nós costumamos determinar tudo sem antes orar a Deus, sem antes dizer a Deus: Senhor, faz a tua vontade. Mas planejamos, e aí, quando aquilo não acontece, até ficamos frustrados, porque não queremos entender a vontade de Deus, não queremos entender o querer de Deus. E aí, então, Tiago está nos trazendo isso, né? Em vez disso, deveríamos dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que for da vontade dele e se ele quiser. E aí eu queria, inclusive, pegar aqui mais uma vez, sair do texto de Tiago e ir para o texto de Romanos, capítulo de número 12, que a gente conhece muito bem, porque é um texto muito falado, muito pregado, muito conhecido. E aí, lá no verso 3 de Romanos 12, diz o seguinte: porque pela graça que me é dada... verso 2, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Ou seja, não devemos ter o molde do mundo, ou seja, não devemos agir como o mundo. O mundo não pergunta qual é a vontade de Deus, eles saem fazendo aquilo que eles acham que devem fazer, porque eles não querem se submeter à vontade de Deus, ao senhorio de Deus. Então, nós não devemos nos comparar e nem tampouco tomarmos o modelo do mundo como exemplo. A nossa transformação deve começar pelo nosso entendimento, pela nossa mente. Nós devemos começar a mudar um pouco o nosso proceder, o nosso jeito de ser, o nosso entendimento, né? A nossa mente. E só assim nós vamos viver, só assim nós vamos experimentar a vontade de Deus. E Romanos, então, vai nos dizer, né? Paulo vai nos dizer, através desta carta, desse texto, que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então, é da vontade de Deus? Não é coisa ruim. É da vontade de Deus? É agradável. É da vontade de Deus? É perfeito. Então, se é a vontade de Deus, amém por isso, né? Amém por isso, porque é bom, é perfeito e é agradável. Verso 16, voltando lá para Tiago, verso 16 do capítulo 4 de Tiago, diz o seguinte: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Ou seja, nós não devemos ser orgulhosos e nem tampouco devemos nos orgulharmos das nossas pretensões. Não, eu vou fazer isso porque eu sou, eu aconteço, eu faço. Não é assim que a gente vê. Claro, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Eu estava esquecendo disso, gente. Isso não acontece na igreja brasileira. Isso aqui é lá no outro país, né? Estava já esquecendo desse detalhe. Não acontece aqui na igreja brasileira, né? As pessoas serem arrogantes, acharem que são. E aí a gente até está vivendo agora, né? Nesses dias aí de isolamento, de pandemia, a gente está vivendo muito isso, né? O vírus ele está mostrando
para nós de que todos nós somos iguais. É rico, é pobre, é religioso, não religioso, é homem, mulher, idoso, mais novo, mais velho, né? Pessoa que tem o carro importado ou a pessoa que anda a pé. Todos nós somos iguais. Então nós não devemos agir, né, com arrogância ou com orgulho ou batermos no peito achando que somos ou que não dependemos, né, de nada e nem de ninguém. E muito menos, em alguns casos, pessoas que pensam não depender de Deus. E aí Tiago vai terminar esse capítulo e esse texto que nós começamos a ler, dizendo o seguinte no verso 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você conhece o que é certo, mas faz o que é errado, está pecando, querido. É a Deus quem você deve consultar antes de tudo, antes mesmo dos seus planejamentos, dos seus sonhos, das suas intenções. É a Deus que você deve consultar, é a Deus quem você deve perguntar a respeito disto. E se você não o faz, você está pecando. Se você não faz o bem, o que é o certo, você está pecando. Tiago traz para nós, nesse capítulo de número 4, fechando isso, e fechando até mesmo algumas daquelas coisas que nós falamos antes, justamente isso. Olha, agora vocês estão tomando conhecimento de todas essas coisas. Agora vocês já podem dizer, ou melhor, vocês não podem mais dizer de que não sabem. Não tem aquela desculpa. Não, mas é porque eu não sabia. Já viu a pessoa que está no trânsito, por exemplo, né? Está no trânsito, e aí tem uma placa ali, ó, aquela placa assim, ó, proibido retornar. Mas aí você faz o quê? Não, eu sou esperto. E aí, ó, faz ali, né, aquela bandalhazinha e faz o que é o errado. E aí quando chega lá na frente, né, o guarda para você e fala para você: cidadão, você fez ali, você desrespeitou aquela placa de trânsito, você fez algo que não deveria. Não, mas eu não sabia, eu não vi e tal. Mesmo assim você vai ser multado, porque a placa estava lá. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Devemos pensar nisso, devemos meditar a respeito disso, para que possamos estar sempre buscando fazer tão somente a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Vamos voltar para o nosso barco? Estamos quase chegando lá, né? E quando a gente já começa a chegar, conduzidos pelo Espírito Santo, quando a nossa vontade está submetida à vontade de Deus e a gente esquece os remos, a gente deixa os remos para lá, observa você de que, ainda que não tenha sido aquilo que você imaginou, como você imaginou o que você vai contemplar agora, é melhor, muito melhor do que aquilo que você planejou e daquilo que você pensou, porque o que nós planejamos é falho, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que Deus nos abençoe. Quero mais uma vez convidar você a, depois de ouvir a aula, que coloque a música, né, que a gente coloca de baixo aí, a música, para que você possa ouvir então e possa meditar na letra dessa música, que é hoje um pouquinho do texto de Romanos 12, tá bom? Que você possa ouvir a música também, possa meditar a esse respeito
e que Deus continue falando aos nossos corações. Um grande abraço a todos vocês, com muita saudade, e que Deus continue nos abençoando, e até a nossa próxima aula. Deus os abençoe. Um forte abraço a todos. Amém.